Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje vamos ler Ezequiel 10, 11 e 12. Lembrando que já terminamos a leitura do Novo Testamento, daqui até o final teremos pela frente apenas o Antigo Testamento. Estamos já na reta final dos livros dos profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, com 2 livros, que é Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel. Então são 4 profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São 5 livros, 4 profetas. E na sequência já iniciam os profetas menores, que trazem livros um pouco mais condensados. São livros menores, né? Mas também profetas que tiveram uma atuação, como é que eu posso dizer, uma atuação mais focada, né? Uma coisa mais específica, diferente de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que tiveram uma atuação muito mais prolongada, pode-se dizer assim. O próprio livro de Daniel, embora seja um livro razoavelmente curto, tem até menos capítulos do que Oséias, mas é um livro. Daniel foi um profeta que atuou num longo período, né? E tem um peso, vamos dizer assim, um peso maior até no seu livro, né? Um peso de. Eu estou evitando a palavra relevância, mas assim, é um impacto, vamos dizer, um impacto realmente diferenciado, né? Até por conta, especialmente, né, da segunda parte de Daniel, que é altamente escatológico. Então, bom, deu uma viajada aqui em relação aos profetas maiores e menores, mas só para a gente se situar, a reta final aqui da nossa leitura. Estamos aí há 40 e poucos dias de leitura do término, né, dessa jornada. E graças a Deus por termos chegado até aqui. Mas vamos lá. Ezequiel capítulo 10. Olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins havia algo como uma pedra de safira e que parecia ser um tronco. E falou ao homem vestido de linho: vá por entre as rodas até debaixo dos querubins e encha as mãos com brasas acesas que estão entre os querubins. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. Ele entrou enquanto eu observava. Os querubins estavam no lado sul do templo quando o homem entrou e uma nuvem encheu o átrio interior. Então a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim e foi para a entrada do templo. O templo se encheu da nuvem e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. O ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho que fosse tirar fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então um dos querubins estendeu a mão para o fogo que estava entre eles, pegou algumas brasas e as pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual as pegou e saiu. Os querubins tinham debaixo das suas asas o que parecia ser mão humana. Olhei e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, as 4 rodas tinham a mesma aparência. Eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções
e não se viravam quando se moviam. Para onde a primeira roda ia, as outras seguiam, e elas não se viravam quando se moviam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas estavam cheias de olhos ao redor. Quanto às rodas, pude ouvir que foram chamadas giratórias. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O primeiro rosto era de querubim, o segundo rosto humano, o terceiro rosto de leão e o quarto rosto de águia. Os querubins se elevaram. Estes eram os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Quanto aos querubins se moviam, quando os querubins se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando os querubins levantavam as suas asas para se elevarem da terra, as rodas se separavam deles. Quando eles paravam, as rodas paravam. E quando eles se elevavam, as rodas também se elevavam, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Então, uma visão aqui semelhante àquela do capítulo 1, os querubins com 4 rostos, com asas, as rodas que acompanhavam esses querubins, o movimento sempre sincronizado entre os querubins e as rodas, quando se levantavam e não se viravam, né? Era uma coisa meio robótica, assim, era algo mais ou menos assim, ao que indica aqui a leitura do texto. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada do portão leste da casa do Senhor e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Estes eram os mesmos seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel. Olha só, debaixo. Lembra daquela imagem que eu mostrei? Eles estavam debaixo do Deus de Israel junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo das asas o que parecia mãos humanas. A aparência dos seus rostos era como as dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto. Eram os mesmos seres. Cada um andava para a sua frente. Então já falei sobre isso, uma visão bem complexa. Provavelmente esses querubins, as rodas, com vários olhos, os querubins com rostos, enfim, com uma representação talvez de toda a criação, talvez uma representação da presença de Deus em toda a criação, talvez a ideia do Espírito Santo sustentando toda essa sincronia do universo, de como as coisas funcionam de forma equilibrada, de forma harmônica, e acima de toda essa estrutura está o Deus Todo-Poderoso e a sua glória se manifestando. Então essa é a impressão que tenho dessa profecia, dessa visão de Ezequiel. Então o Espírito me levantou e me levou, capítulo 11. Então o Espírito me levantou e me levou ao portão leste da casa do Senhor, a qual dá para o leste. Agora ele vai para o templo, a casa do Senhor. O Espírito o leva até lá, no lado leste. À entrada do portão estavam 25 homens. No meio deles vi Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaías, chefes do povo, e disse-me: Filho do homem, são estes os homens que planejam o mal e dão conselhos perversos nesta cidade. Eles dizem: não está próximo o tempo de construir casas. Esta cidade é a panela, e nós somos a carne. Portanto, profetize contra eles. Profetize, ó filho do homem.
Deus está sinalizando que aqueles homens, eles estavam planejando o mal, dando conselhos perversos na cidade. Então o Espírito do Senhor caiu sobre mim e me disse: Fale, assim diz o Senhor. É isso que vocês estão dizendo, ó casa de Israel, porque eu sei o que passa pela mente de vocês. Vocês multiplicaram seus mortos nesta cidade e encheram as ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o Senhor Deus: os mortos que vocês largaram no meio da cidade são a carne, e a cidade é a panela. Quanto a vocês, eu os expulsarei da cidade. Vocês ficaram com medo da espada, mas a espada que trarei sobre vocês, mas é a espada que trarei sobre vocês, diz o Senhor Deus. Levarei vocês para fora da cidade e os entregarei nas mãos dos estrangeiros e executarei juízos entre vocês. Vocês cairão à espada. Nos confins de Israel eu os julgarei e vocês saberão que eu sou o Senhor. Esse aqui é o refrão, lembram-se? É o refrão do livro. Esta cidade não será uma panela para vocês, e vocês não serão a carne dentro dela. Nos confins de Israel eu os julgarei, e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês andarão, pois vocês não andaram nos meus estatutos, nem executaram os meus juízos, pelo contrário, agiram segundo os juízos das nações que estão ao redor de vocês. Enquanto eu profetizava, Pelatias, filho de Benaías, morreu. Então caí com o rosto em terra. Clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao remanescente de Israel? E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, os seus irmãos, os seus próprios irmãos, os seus parentes e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os moradores de Jerusalém disseram: Afastem-se do Senhor, a nós é que esta terra foi dada como herança. Portanto, diga: Assim diz o Senhor Deus: Embora eu os tenha expulsado por meio das nações, e embora eu os tenha espalhado por outras terras, eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Por isso, diga: Assim diz o Senhor Deus: Eu os ajuntarei do meio dos povos e os recolherei das terras para onde foram espalhados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração e porei um novo espírito dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração segue os ídolos detestáveis, as suas abominações, eu lhes darei o que merecem por seus atos, diz o Senhor Deus. Deixe-me ler mais esse trecho aqui para terminar o capítulo. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a leste da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia, para junto dos exilados, numa visão pelo Espírito de Deus. E a visão que eu havia tido se afastou de mim. Então contei aos exilados todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Então veja só, é um livro complexo, a gente tem que ter atenção aqui, não é tão simples. Ele está na Babilônia e ele tem uma visão do templo, da casa de Deus, dele lá, visualizando aqueles homens, estando com aqueles homens, profetizando contra aqueles homens.
em Jerusalém. Mas é uma visão, não é uma descrição de um evento, é uma descrição de uma visão. Tá? E aí ele volta para a Caldeia, ele volta para o lugar onde ele está, junto aos exilados, para falar sobre essas coisas com eles. E agora, por fim, o capítulo 12. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, você mora no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Filho do homem, prepare a bagagem do exílio e durante o dia, à vista deles, vá para o exílio. Do lugar onde você está, vá para outro lugar à vista deles. Talvez eles entendam, embora sejam casa rebelde. À vista deles, durante o dia, traga para fora a sua bagagem de exílio. Depois, à tarde, saia à vista deles, como se estivesse indo para o exílio. Abra um buraco na parede à vista deles e saia por ali. À vista deles, ponha a bagagem nos ombros e saia com ela quando já for escuro. Cubra o rosto para que você não possa ver o chão, porque eu fiz de você um sinal para a casa de Israel. Olha só toda a situação que ele tem que vivenciar. Ele tem que preparar uma bagagem, ele tem que ir de um lugar para o outro, tudo à vista deles. O povo tem que observar ele fazendo essas coisas, né? Depois, à tarde, ele tem que sair, como se estivesse indo para o exílio. Ele tem que abrir um buraco na parede, sair por esse buraco, pôr a bagagem nos ombros, sair com ela quando tivesse escuro. Então, vários detalhes aí que representavam a mensagem que Deus queria comunicar para eles. Como me foi ordenado, assim eu fiz. De dia levei para fora minha bagagem de exílio. Depois, à tarde, com as minhas mãos, abri um buraco na parede. Saí quando era escuro, levando nos ombros a bagagem à vista deles. Pela manhã, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel, aquela casa rebelde, não lhe perguntou o que você estava fazendo? Pois diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Esta sentença refere-se ao que governa em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Diga: Eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim será feito com eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará nos ombros a bagagem e no escuro sairá. Abrirá um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto para que os seus olhos não vejam o chão. Também estenderei a minha rede sobre ele e será apanhado nas minhas malhas. Eu o levarei para a Babilônia, a terra dos caldeus, mas ele não haverá, ainda que venha a morrer ali. Espalharei aos quatro ventos todos os que, para o ajudarem, estão ao redor dele, e todas as suas tropas. Irei atrás deles com a espada na mão. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar por outras terras. Deixarei que alguns poucos escapem da espada, da fome e da peste, para que publiquem todas as suas coisas abomináveis entre as nações, para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, você comerá o seu pão com tremor e beberá sua água com estremecimento e ansiedade. E você dirá ao povo da terra: Assim diz o Senhor Deus a respeito dos moradores de Jerusalém, da terra de Israel. Eles comerão o pão com ansiedade, beberão a sua água com espanto, porque a terra deles será despojada de tudo que contém por causa da violência de todos os que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruínas, e a terra se tornará em desolação, e vocês saberão que eu sou o Senhor.
Então, mais um sinal aqui. Ele tinha que comer o pão tremendo, ele tinha que beber água com ansiedade, com estremecimento. Isso era um sinal para eles, para o povo que está no exílio, de que quem tinha ficado lá em Jerusalém iria fazer isso, iria comer o pão com ansiedade, iria beber com espanto, porque a terra deles seria totalmente despojada. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm na terra de Israel? Os dias passam e as profecias fracassam. Olha o provérbio que eles tinham. Os dias passam e as profecias fracassam. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor Deus: darei um basta nesse provérbio, e ele não será mais usado em Israel. Mas diga-lhes, os dias vêm vindo, e as profecias vão se cumprindo. Olha só para rimar, né? Interessante que a Nova Almeida Atualizada traz essa rima. Não sei como é que está na Ara, mas eu acho que não tem essa rima, não. Os dias passam e as profecias fracassam, é o que diziam. E agora Deus manda o recado para eles. Os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo. Uma rima também. Porque não haverá mais nenhuma profecia falsa, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, e não será adiada. Porque falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus, enquanto vocês, que são casa rebelde, ainda estiverem vivos. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: as visões que esse homem tem se referem a dias futuros, e as profecias tratam de tempos distantes. Então Deus está falando para Ezequiel: olha, eles agora estão dizendo que essas visões têm a ver com um futuro muito longe. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor Deus: nenhuma das minhas palavras será adiada, e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra bendita, te louvamos, ó Deus, pela experiência, a visão que Ezequiel teve da tua glória se manifestando acima da Babilônia, acima de Jerusalém, de como o Senhor tem total poder, domínio, governo sobre todas as coisas. E a tua palavra não será frustrada em momento algum. Enquanto os homens acham que está demorando ou acham que se frustraram as coisas que o Senhor disse que aconteceria, o Senhor está cumprindo dia a dia os teus propósitos. Então, o que se frustram são os planos dos homens, mas a tua palavra nunca será frustrada, porque o Senhor se empenha em cumprir cada uma das coisas. Então, Deus, que o Senhor nos ajude a confiar em Ti, confiar na Tua soberania, confiar que o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Obrigado, ó Deus, por mais essa leitura bíblica. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.